Ok, galera, hoje vamos continuar estudando nosso livrinho Ética do Spinoza. Eu tenho aqui a edição bilíngue da editora Autêntica. Vocês que estão acompanhando já sabem que entramos na parte 2, na origem e natureza da mente. No último vídeo a gente falou da proposição 1 e 2. Agora eu vou falar da proposição 3. Vou olhar para a proposição 3 porque o corolário dessa proposição tem uma coisa que eu sempre fiquei batendo aqui no canal, sempre fiquei falando, entendeu? E aqui na proposição 3 a gente consegue ver uma elaboração disso legal. A proposição 3 fala assim: existe necessariamente em Deus uma ideia tanto de sua essência quanto de tudo que necessariamente se segue dessa essência. Deus é essa substância que compreende tanto a sua essência, né, a própria essência de si, a sua causa existencial, quanto comporta tudo aquilo que decorre dessa essência, que a gente já viu lá na primeira parte, como que dessa essência saem infinitos atributos de infinitos modos, de infinitas maneiras. Demonstração. Deus, com efeito, pode pensar infinitas coisas de infinitas maneiras, ou, o que é o mesmo, ele pode formar uma ideia de sua essência e de tudo que necessariamente dela se segue. Ora, tudo que está no poder de Deus existe necessariamente. Logo, essa ideia existe necessariamente e não existe senão em Deus. A gente está começando a ver agora exatamente como que a mente humana vai lidar com essas ideias infinitas que surgem da essência de Deus. O escolho. O vulgo compreende por potência de Deus a livre vontade de Deus e sua jurisdição sobre todas as coisas que existem, as quais são, por essa razão, comumente consideradas como contingentes. Ou seja, as coisas são contingentes porque de uma hora para outra Deus pode acordar e falar: vou mudar tudo, chega. O sol não vai nascer no leste, não vai se pôr mais no oeste, os polos magnéticos da Terra estão mudados porque eu assim o quis. Então ele está vindo falar que não é bem assim que Deus opera. Diz-se, pois, que Deus tem o poder de tudo destruir e de tudo reduzir a nada. Além disso, frequentemente, compara-se o poder de Deus ao dos reis, o que, entretanto, refutamos nos corolários 1 e 2 da proposição 32 da parte 1. Eu citei esse aqui, essa referência, porque é essa frase que eu quero frisar aqui nesse nosso vídeo. Compara-se o poder de Deus ao dos reis, né? Ou seja, compara-se o poder de Deus ao poder dos homens poderosos, das pessoas poderosas que estão aqui agindo e atuando nesse planetinha, nessa vida que nós estamos vivendo. Como ele está dizendo aqui, eu posso entender que essa comparação é uma comparação vulgar, é uma comparação de baixa, muito rasa, entendeu? Você não consegue avançar nela e você não consegue recolher muita coisa dela, porque coloca não só a existência como contingente, como a nossa realidade completamente apartada desse beneplácito onipotente, né? E não vou ler o escolho todo, não. Só estou querendo frisar mesmo, mas tem a parte que eu gosto, assim, que a gente comumente diz que os homens criam Deus à sua imagem e semelhança, né? E é exatamente isso que está dito aqui, ó. É tão impossível conceber que Deus não age quanto que ele não existe. Além disso, caso se quisesse levar isso adiante, que Deus age pelo beneplácito de sua vontade, se poderia igualmente demonstrar não apenas que essa potência que o vulgo impinge a Deus é humana, o que revela que o vulgo concebe Deus como um homem ou à semelhança de um homem, mas também que ela envolve impotência, porque se Deus poderia mudar tudo isso aqui e não muda, é porque alguma coisa dentro dele o impede. E se ele está submetido a alguma força que o impeça de agir, ele é impotente. Ele não é onipotente. É isso que o Spinoza está querendo dizer. Essa proposição ajuda a gente a ir preparando o nosso ambiente intelectual para conseguir pensar como vão se dando todos esses paralelismos todos que a filosofia do Spinoza vai indicando, né? Existe o paralelismo entre a substância e os atributos. Existe paralelismo entre os atributos e os modos, existe um paralelismo entre os modos de diferentes atributos. Isso tudo a gente vai conseguir ir pensando com mais
acuidade, com mais propriedade, à medida em que a gente vai entrando agora no livro 3, no livro 2. Essa proposição 3, ela vem depois de apontar dois atributos de Deus, a proposição 1 e 2, estão apontando lá o atributo extensão e o atributo pensamento, como que desses atributos, então, essas infinitas coisas vão se seguindo, vão surgindo, vão existindo, vão se fazendo existir através das suas ações, através da sua parcela de potência. Eu posso dizer assim, cada coisa tem a sua parcela de potência, porque está agindo de uma maneira determinada, e isso faz parte muito da definição de corpo, da definição de modo, né? Que a gente, se tiverem alguma dúvida, é só revisitar aí os nossos vídeos, volta lá, vai assistindo, que você vai ver que tudo isso já está sendo meio que preparado, meio urdido, é um solo que vai sendo cultivado para ver agora as plantas que estão nascendo. O que está surgindo disso aí? A gente já falou da ontologia, né? A gente já falou dessa terra, a gente já falou dessa existência material, essa existência imponente, né? Essa existência que se impõe e ninguém pode fugir dela. Ok, essa ontologia está dada. Como que agora a gente sabe que a gente está conhecendo essa substância? Né? Por que a origem e natureza da mente é um tratado de epistemologia? Como nós vamos conhecer a substância, ou a natureza, ou Deus. Tá certo? Beijão e até a próxima.